que, pelo que nós estamos vivendo nesses dias, nesses tempos, seria interessante nós conversarmos sobre a solidão. E a solidão a partir de 3 situações, não? Quando é que eu me sinto sozinho? O que é a solidão? Aliás, hoje eu vou começar diferente, viu? Não sei se, quando eu fiquei pensando nesse tema, acho que vocês até lembram de uma música, não? De Jaine. Jaine falava da solidão. Jaine escreveu uma música sobre a solidão. E eu tentei encontrar aqui a letra da música, Solidão, para nós entendermos um pouco o que é a solidão. Ela diz que Marco foi embora para não voltar. É triste a dor de amar, invade e faz sofrer. Feriu meu coração, não deu para evitar. Levou minha paixão, minha felicidade. A solidão aqui como a comunicação do outro. A solidão como aquele momento do outro partir, levar um pouco de si, você ficar agora sozinho e na solidão. Agora vamos, você que está chegando agora, para nós conversarmos um pouco sobre a solidão nesses dias de isolamento social. E a solidão a partir de 3 momentos. De ser sozinho. Aquela pessoa que decide na vida ser sozinho. É uma pessoa isolada. Aquela pessoa que se sente só. Ela está no meio de todo mundo, mas sempre se sente só. Como é que se entende a solidão? É aquela pessoa que faz a escolha de estar sozinho. Então são 3 situações para nós compreendermos a solidão como nós vivemos. A solidão como esta falta de comunicação. A solidão, ela pode ser entendida sim como uma doença, como um sentido psicopatológico, não? De quando você compreende que ela vem na surdina, que você vai se excluindo até de si mesmo. Então vamos conversar um pouco sobre a solidão. Que bom. Me diga o que é solidão para você. O que é que você acha do que é solidão? Diga aí que eu preciso hoje muito da ajuda tua para nós conversarmos, tá bom? Vai pensando aí o que é solidão, depois você me diz. Quem é que já está conosco? Eu vi Padre Anselmo por aqui. Muito obrigado, Padre. Nós moramos juntos em Roma. Que bom, o senhor está por aqui. Até mãe hoje está. Aliás, ela está todos os dias. Que bom. O tema hoje é muito importante. Algumas pessoas falam da importância. Então vamos compreender a solidão, porque nós imaginamos no primeiro momento que a solidão seja aquele ato isolado de você viver. Se você pegar um dicionário por aí, sobretudo nessa linha mais filosófica, que você percebeu que eu sempre mais trabalho, não é uma psicológica, não é uma linha mais filosófica, nós vamos compreender tudo isso, a solidão não como a ausência do outro, mas como falta de comunicação. Então é importante nós distinguirmos e separarmos tudo isso. Agora, a solidão em tempo de isolamento social. O primeiro passo é ser sozinho. Mas antes disso, nós precisamos compreender o que nós estamos passando e vivendo no nosso tempo. Porque nós tínhamos antes, até alguém escreveu um livro muito interessante, infelizmente não tem ele em português ainda, mas é um grande escritor que vocês já conhecem todos, é um polonês, Zygmunt Bauman. Ele falava sobre a solidão do homem no universo, no mundo global. E ele falava de coisas tão importantes da solidão, e uma delas é sobretudo a segurança incerta, que é isso que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos numa solidão, no sentido não de falta de comunicação, mas de relação com as pessoas. E nesta relação com as pessoas, nós nos sentimos seguros, ao mesmo tempo inseguros. Porque nós estamos aqui, você em sua casa, eu estou aqui também em casa, ficamos conversando, estamos seguros que imaginamos ao menos possivelmente isentos de qualquer contaminação, mas ao mesmo tempo inseguros, porque não sabemos se de fato podemos ter contatos entre as pessoas para que não sejamos infectados. Então, assim, muito interessante o pensamento dele no primeiro momento e falar que a solidão como esta segurança insegura. É aquele momento que você muitas vezes se projeta em relação a uma outra pessoa, se sente seguro, mas ao mesmo tempo desconfiando. Então a solidão ela não está relacionada apenas com a forma cotidiana de se dar, de relacionar-se entre as pessoas, mas também na forma de se comunicar. De tal forma que você pode ter vivido esses dias todos de isolamento social, está passando por tudo isso e não se sentir só, mesmo você morando sozinho. Por quê? Porque a solidão ela não está relacionada apenas à presença ou ausência de pessoas, mas ela está ligada também à sua forma de comunicação. Isso dentro de uma solidão sadia, dentro de uma solidão, vamos dizer, perfeita,
Porque tem também aquela solidão patológica, que aí entraria naquela linha mais da depressão, naquela linha mais da pessoa se sentir insegura, naquela linha mais da pessoa se sentir só no mundo. Por isso que a primeira coisa que nós temos que conversar na solidão é o ser sozinho. É esta condição humana que nós todos temos. E de certo modo, o ser sozinho é aquela sensação que você tem. Meu Deus, eu esqueci o nome do filme. Eu assisti um filme ontem à noite, perfeito, que fala sobre isso. Meu Deus, é um filme brasileiro. Me lembrei, se você sabe, é aquele filme, ele tem são três. Meu Deus, são três filmes. Se eu soubesse. Bom, se eu soubesse. Não me recordo, pula essa parte. Interessante porque ali ele apresenta esta forma da solidão. Ele ganhou na lotérica, enriqueceu muito rápido e gastou tudo que tinha, de repente perdeu, e perdeu também os amigos. Então ele chegava no bar, pagava tudo que tinha para os amigos, e depois que acabou o seu dinheiro, que ele foi atrás dos amigos, ali não tinha mais. Então, o sentir sozinho é também aquele momento que você tem tantas pessoas, mas em um determinado momento da vida você se sente só. Não pela uma iniciativa sua, ou pelos outros colegas terem te abandonado, mas diante das grandes decisões ou momentos da vida. Então, a forma também do ser sozinho é aquela comunicação consigo mesmo. É aquele momento que você está com o outro, mas é aquele momento que você coloca a sua cabeça no travesseiro, se sente só, e é ali que você tem que decidir a sua vida. É ali que você tem que pensar sobre a sua história. É ali onde você tem que pensar sobre a situação que você está pensando. Por isso que o ser sozinho, no primeiro momento, faz parte da condição humana nossa. De tal forma que você pode conviver com seu esposo, pode conviver com sua esposa, pode conviver com sua mãe. Em determinado momento você se sente só. Não pelo ato de exclusão dela ou dele, ou sua, mas porque você precisa desse certo momento como condição humana, de você entrar em contato consigo mesmo. Nós chamaríamos aqui aquela parte da interiorização, aquele momento que você volta para dentro de si mesmo e reflete. Agora, teria uma segunda compreensão da solidão, que seria aquela mais patológica, aquela mais que nós podemos dizer do sentir-se só. Aquela sensação de que você vai a uma festa, por exemplo, e se prepara tanto, se organiza tanto, sai mais cedo do trabalho porque diz que tem que arrumar o cabelo azul e não sei o que mais. Você chega à festa e se sente só. E sobretudo naquele tempo de convivência entre as pessoas também, na família, no trabalho, e que você se sente só. Que você se sente, de certo modo, compreendendo que a solidão vai chegando perto de você na surdina. E aqui não seria simplesmente aquele isolamento, como nós dizíamos antes, como sentido de perfeição, como aqueles que muitas vezes é adquirido quando você olha para uma pessoa e, digamos, uma pessoa sábia. Não, ele é uma pessoa isolada, ele não tem contato, no sentido positivo. Já aqui seria aquela impossibilidade de você se relacionar consigo mesmo, sobretudo. E aí vem aquelas primeiras partes que nós dizíamos antes, não? Da pessoa se sentir insegura diante da segurança. Aquela sensação que você não consegue criar com a outra pessoa um relacionamento, porque você se sente só. E neste sentido, esse livro que eu citava a vocês, sobretudo do Bauman, ele toca nessa segurança insegura, mas não só apenas nesse sentido de explicar que a pessoa se sente só. Ele fala também das certezas incertas. A pessoa agora, por se sentir tão só, ela tem certeza que está sozinha e que tem, nesse sentido, uma determinação que não mais encontrará uma pessoa para que possa amá-la do jeito que ela é, para compreendê-la. Então, esta incerteza, ou esta certeza incerta, de qualquer modo, coloca na pessoa aquele pensamento de que não consegue mais ter alguém que ama. É aquele medo de ser abandonado. Então, este livro é muito interessante, que retrata muito bem toda esta realidade. Mas este sentir só, sobretudo, vem acarretar aqueles dias que nós estamos vivendo da solidão digital. É interessante esse termo, não? Eu estava pesquisando, dizendo que 60% do povo tem celular nas mãos hoje. E nesse período que nós estamos vivendo, de isolamento, de quarentena, sobretudo isolamento social, que seria o termo mais correto, quase todos nós estamos vivendo ligados diretamente ao celular, né? Então aqui, muitas vezes, vem a ansiedade. E a ansiedade, como a gente disse uma outra vez, ela tem o seu sentido positivo.
A ansiedade como aquela, né, aquela capacidade organizativa, não? De você agir coordenadamente, assim, antes de qualquer outra decisão. A ansiedade, ela tem seu sentido positivo. Não significa dizer que a ansiedade seja tudo aquilo que seja negativo, mas a ansiedade no sentido, a ansiedade no sentido mais positivo. Quando, dentro da solidão, é a questão da ansiedade como uma necessidade de saúde mental, aí veria uma outra situação. Porque é que nós podemos entrar naquela outra dinâmica. Dentro da solidão, daquilo que nós estamos passando, nós somos livres? Você que se sente só, você que não escolheu viver só, mas que está se sentindo só, você é uma pessoa livre, foi livre para escolher isso? Às vezes não, por isso que vem na solidão, acompanha muitas vezes a depressão, porque dentro desta linha da solidão tem aquilo que é o determinismo. Não sei se você já conheceu alguém que até hoje não namorou alguém, não buscou um emprego, não trabalha com ninguém. Por quê? Porque tem vários irmãos, essa pessoa, e ficou os irmãos todos viajando para fora, trabalhando, e ela teve que ficar em casa, digamos, para cuidar da mãe ou do pai. E de certo modo ela vive hoje uma condição tão controlada, limitada, que ela não conseguiu criar um próprio espaço de vida para ela. E ela vive esta solidão, não por escolha própria dela, mas sente-se só porque nunca construiu este lado assim mais próximo. Então, de certa forma, a vida dela, a conjuntura de vida dela determinou um pouco esse espaço. É o que dizia muitas vezes, viver na solidão da vida, aquilo que já é determinado. E, sobretudo, determinado aquela mãe, por exemplo, que teve uma depressão pós-parto. De certo modo, vive uma predeterminação de algo muito complicado. Por outro lado, havia-se um pensamento também, já na linha existencial de Sartre, em dizer que nós somos condenados a ser livres. Agora, se você vive numa vida constantemente de solidão, de amargura, uma vida assim que de insegurança total, de não confiar mais em ninguém, nem de si mesmo nem dos outros, já tem uma insegurança certa. Como entender que nós somos completamente livres? Sobretudo nesta linha da solidão digital, onde as pessoas conseguiram de certo modo, se aproximar, mas não se uniram. Então a solidão, para viver sobretudo esse tempo de isolamento social, é mais do que sentirmos ou não a presença do outro. É muito mais esta parte comunicativa. E toda dinâmica comunicativa, ela é também relacional e presencial. Por isso, que por mais que nós estejamos vivendo esse tempo de isolamento social, dentro da dinâmica de uma solidão, porque não estamos tendo constantemente contatos presenciais com as pessoas, isso não supera o nosso limite de necessidade de conversarmos com os outros. Por quê? Porque na solidão não é só uma parte comunicativa que está também em jogo, é também uma parte presencial. E quando a pessoa está de solidão, que vive em solidão constante, de sentir-se só, no fundo ela também perdeu um pouco de comunicação com si e de relação consigo mesmo. Então a pessoa se sente de tal forma numa situação que ela não consegue ter a capacidade de se comunicar ou de comunicar os seus próprios sentimentos. De tal forma que é uma pessoa tão retraída que ela tem uma certa dificuldade de dizer aquilo que está passando, que está falando. Então essa parte comunicativa da solidão, ela é muito importante porque além de ser comunicativa oral, do que você diz, porque você está passando um momento difícil, mas ela é também presencial. E por ser presencial, ela tem a necessidade do outro. Mas ela é também uma forma comunicativa da solidão interiorizada, ou seja, aquela parte que você é um ser só porque você se sente bem. É o momento que você consegue conversar consigo mesmo, de voltar para dentro de você. Por isso que a solidão, ela não pode ser vista apenas como como eu diria, uma ausência do outro, mas sobretudo como uma parte comunicativa. Agora haveria uma grande pergunta. No tempo que nós estamos vivendo, nós podemos dizer que somos solitários? No tempo que nós podemos viver e estamos vivendo, nós podemos dizer que somos pessoas, homens e mulheres, que não temos contatos uns com os outros? Ou somos pessoas de relações? Porque aqui é onde vem a grande situação do tempo que nós estamos vivendo a solidão,
Porque nós começamos agora a elencar a lista de pessoas, de contatos, e não mais de relações. Aliás, quem dizia isso era Paulo Freire. Paulo Freire dizia que nós somos homens e mulheres agora de contato, mas não de relações. Porque na solidão, nós temos necessariamente não só apenas a obrigação de termos contatos, mas de termos relações humanas entre as pessoas. E por hoje nós estamos vivendo mais um tempo de contatos. Quantas pessoas você tem no Facebook, no Instagram, no WhatsApp ou no seu próprio armazenamento de agenda telefônica? Para dizer que nós vivemos muito mais um tempo de lista de contatos do que de relações entre as pessoas. De tal forma que nós vivemos assim, que você encontra a pessoa e diz para ela: ei, veja lá o áudio, a mensagem que eu te mandei, você não me respondeu ainda. E por que você não pode falar para ela naquele momento presencialmente? Então, toda a conjuntura que nós estamos vivendo, de certo modo, nos ajuda a entender que este isolamento social não é apenas porque está só, viver só, mas é também fruto de um tempo de relações de contatos, e não mais de relações humanas, contatos físicos entre as pessoas, que pudessem, de certo modo, ver ou sentir a presença do outro. Agora, dentro desta parte humana que nós vemos da solidão, do sentir-se só, há um outro grupo de pessoas que podem fazer a escolha de estarem sozinhos. Aqui é diferente. Estas pessoas que fazem a escolha de estarem sozinhas, ela difere um pouco porque é uma decisão pessoal. Talvez você até conheça uma pessoa assim, que vive não uma solidão, mas uma escolha de estar sozinho, que é diferente. Agora, o grande cuidado nisso, que deve ter sempre, é daquela pessoa não ter a capacidade de amar. Uma pessoa que escolhe estar sozinho porque diz que nunca encontrou uma pessoa que pudesse amar verdadeiramente porque não merece o seu amor. Aí tem que ter muita atenção nisso, porque é aquela situação de uma pessoa que às vezes nunca achou um amor perfeito. E por não achar um amor perfeito que acha que é o dela, sempre um amor perfeito, ela continua fazendo essa escolha de estar sozinho. Agora, ela está sozinha não por uma decisão pessoal, mas por achar que o outro não corresponda ao seu amor perfeito que possui. Esta forma de decisão pessoal leva a algumas outras situações, por exemplo, a um medo social. As pessoas que decidem escolher sozinhos, viverem sozinhos, elas podem também, de certo modo, não querer se misturar com os outros, nas formas de se relacionar, na forma de ir a uma festa, a uma forma de, não sei, no momento cultural, na festa, no aniversário da cidade. Por quê? Porque pode ter um medo social. Ela se colocou no isolamento de escolha de decisão pessoal, de estar só. E os lugares, muitas vezes, ela pensa que é uma forma de perder este isolamento ou esta escolha, ou este poder de decisão que ela teve sobre si mesma. Agora, ela começa a elencar os espaços, os lugares onde estar e viver ou visitar, para que não perda a sua característica de ter escolhido a viver sozinho. Aí você pode dizer: padre, a pessoa que decide escolher viver sozinha é uma pessoa mal amada? Eu não diria que fosse uma pessoa mal amada, eu diria que ela pode ter uma insegurança de amar, de tal forma que ela não consegue se doar ao outro, não consegue deixar que os seus pensamentos sejam dominados pelo outro, no seu jeito de amar, porque ela não se sente segura. Agora, você lembra daquele momento inicial que nós dizíamos, da segurança insegura? É aquela forma da pessoa viver um pouco desta forma. Qual seria então a resposta da solidão para o nosso tempo? Qual seria então o meio de nós voltarmos a viver uma solidão sadia, digamos assim? Eu penso que a solidão, ela é sempre este meio de nós encontrarmos conosco mesmo. Por isso que nesse tempo que nós estamos vivendo de isolamento social, tem se multiplicado muito as atitudes de solidariedade, as atitudes de compaixão, os gestos de pessoas fazendo uns com os outros. Por quê? Porque neste ato de nós voltarmos para dentro de nós mesmos, nós reconhecemos que somos limitados. Nós reconhecemos que somos dependentes do outro. Por isso que o isolamento ou a solidão como forma, como meio de encontrar-se consigo mesmo, ajuda a compreender que nós só somos felizes em contato com o outro, em relação com o outro. E ter relação com o outro como forma de se conhecer ajuda a perceber as nossas necessidades. E percebendo as nossas necessidades, pensamos no outro. Agora, eu posso sentir isto. O outro sentindo, eu tendo como ajudar, posso fazer.
este meio de encontrar-se consigo mesmo, além de ser uma forma de voltar para si mesmo, é uma forma de mostrar que é possível também escolher. Aqui é onde vem a grande capacidade nossa de escutar no silêncio também a voz de Deus. Por quê? Porque neste voltar para si mesmo, nessa necessidade de voltar para si, para um isolamento de si mesmo, para o momento de estar consigo mesmo, que ele consegue, de certo modo, agora decifrar, se ausentar do barulho do momento que está vivendo, do problema existencial, para vê-lo de fora. Por isso que nós não compreendemos muitas vezes, eu dizia em outro dia, né? Quando os filhos brigam, voltam à casa dos seus pais. Quando, por exemplo, você quer descansar, você vai lá para o interior de sua mãe, de seu pai, do seu avô, de sua avó, não sei. Por quê? Porque é uma forma também de você voltar para dentro de si mesmo e demonstrar que é possível você escolher, saber escolher. Por isso que a solidão, ela ajuda também a vivermos os nossos dias. A solidão não é só como a ausência do outro. A solidão não é você só se sentir só, como uma pessoa que vê que a coisa está afundando no fundo do poço. Não, a solidão é a falta de comunicação com o outro e consigo mesmo. E como nós vivemos a comunicação e somos pessoas de comunicação, tira a nossa voz, nós não sabemos quem somos, então nós sabemos a necessidade de voltar para dentro de nós mesmos. Jesus Cristo fez isso muito bem. Quando ele fazia as coisas, quando ele fez tantas coisas, ele tem um momento de retirar-se. Agora, o que é importante no ato do isolamento, que nós estamos vivendo, não confundir as saudades, não confundir o isolamento, não confundir a solidão e não confundir com retirar-se, com ausentar-se. Por quê? Porque são atitudes ou momentos diferentes, frutos de um tempo. É como muitas vezes você diz que vai descansar, aí vai para um lazer. Como aquelas pessoas, por exemplo, teu esposo, não sei, alguém que vem na minha cabeça, um filho, e diz: ó, mãe, eu não vou para a igreja hoje não, ó, mulher, eu não vou para a missa hoje não, porque eu tenho que descansar, estou morrendo de trabalho. Aí ele pega, vai para um bar de tardezinha, no sol quente, o vapor da calçada, e ali começa a beber, passa a tarde toda. Ele está descansando? Não, é um lazer. Então é importante, no ato da solidão, do retirar de si, para justificar o nosso momento de lazer e o nosso momento de descanso, são duas coisas diferentes. E Jesus dizia, fazia essa parte do retirar-se. Quando, por exemplo, eles fizeram tantas coisas com os discípulos, que foram pregar o evangelho e tudo mais, você lembra? Diz que eles voltaram e retiraram-se para um descanso, dizia ali. De tal forma, tem até a passagem bíblica que fala sobre isso. É muito pequeno, é Marcos 6,30. E ele diz, até aquele momento da multiplicação dos pães, lembra? Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. A Jesus disse: vinde vós sozinhos a um lugar deserto e descansai um pouco. É o retirar-se. Ou seja, no nosso corre-corre, no nosso dia a dia, é necessário também este retirar-se, com o sentido de isolamento, com o sentido também de solidão daquilo que nós fazíamos. Por isso que você está com tanta saudade do que você fazia antes de entrar no isolamento social. Por isso que você está com tanta vontade de que acabe tudo isso logo para voltar à vida normal. Por quê? Porque de certa forma, no isolamento que você entra para dentro de si mesmo e consegue perceber o que você fazia antes e, de certa forma, agradecer por tudo que você tinha. Eu tenho dito sempre que este isolamento social, esse tempo de pandemia, vai mudar muitos corações. Sobretudo perceber que as pessoas que estão do nosso lado, que estão convivendo conosco dia e noite, são as pessoas melhores do que aquelas que nós pensamos que só tinha fora de casa. Por isso que eu tenho dito que esse tempo de isolamento social vai ajudar muito a reconhecer e a fazer reflexões de vida. E eu convidaria você a fazer exatamente isto. Não deixar que esse tempo passe para você fazer uma reorganização interior da sua vida, das atitudes, da forma de você viver e conviver. Sobretudo se você tem alguma pessoa intrigada, que retirou-se da vida dela, achando que seria a melhor forma de se isolar da vida dela. É um tempo, talvez, de você refletir sobre isso, porque o Evangelho fala exatamente da vinda dos discípulos depois de uma ação, da atitude e a necessidade de retirar-se, mas só depois das atividades. Esse é o grande problema, porque as pessoas que vivem na solidão, no isolamento, veem muitas vezes como um repouso. Estou morrendo, estou cansado demais, estou estressada. Aí retira-se. Mas é importante que a solidão
mas sobretudo o descanso, o repouso, que é diferente de solidão, ele se dá depois das atividades e não antes. O que é muitas vezes diferente daquela pessoa que se sente isolada. Ela se retira antes das atividades, de tal forma que naquelas recaídas que a pessoa tem, ela se isola antes das atividades. Então, sentir-se isolada é completamente diferente do repouso. O tema de hoje é muito largo, muito amplo. E nós não conseguimos dizer tantas coisas, porque a solidão ela envolve tantos outros elementos, a insegurança, como eu vi alguém falando, o voltar-se para dentro de si, o sentir-se sozinho, abandonado, a solidão como aquela forma do outro ter lhe traído a sua confiança, aquele momento que você se sente só porque se sente abandonado. Então são muitos elementos que a solidão traz conosco. Mas a solidão, como nós refletimos nesse momento, é muito mais como parte de comunicação. Não é um ato de isolamento, mas a solidão como esta busca de formas diferentes e superiores de comunicação. Naquele momento que você se afasta um pouco do ambiente que você vive, trabalha, da família, para você fazer uma reflexão, isolar-se para uma reflexão. E aí você pode continuar tendo contato com as pessoas anteriores e as posteriores, ou fazer um recambiamento daquilo que você vivia e fazia para reconduzir a vida. De fato, a solidão continua sendo necessária para o nosso tempo. Agora, a solidão não como isolamento, a solidão como necessidade e forma de comunicação, porque nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas são solitárias e não pessoas de solidão. As pessoas solitárias é diferente, são aquelas pessoas que te devoram com a forma de querer e pensar como você, as pessoas solitárias que não conseguem se relacionar com os outros nem comunicar-se, são pessoas solitárias porque não conseguem de certo modo encontrar consigo mesmo. Talvez uma forma que manifestasse muito claramente uma pessoa solitária é aquela pessoa que tem a incapacidade de terminar um projeto. Você já conheceu alguém, por exemplo, que começou com um supermercado, aí depois trocou, foi para uma lojinha, de uma lojinha fechou, foi para uma venda de roupas, da venda de roupa fechou, colocou, sei lá, sorveteria. Uma pessoa solitária é aquela pessoa que não consegue se comunicar consigo mesmo, nem se compreender. Já a solidão não, aquela solidão é uma busca, é uma forma, ou uma busca de forma de comunicação, dela compreender um pouco o que está acontecendo consigo mesmo. Então eu te convidaria hoje a nós entrarmos nessa solidão, não como fato de isolamento, nem como forma de não nos comunicarmos, mas a solidão como esta busca de formas diferentes para entender o que está acontecendo conosco e comigo. Então, compreendendo assim, a solidão se faz necessária. Aquela música que eu dizia ontem, há pouco tempo, não? De Jaine Solidão, que é o tema nosso hoje, trata um pouco disso, não? Será que você pensa em mim e quando ninguém quer comentar, se você sofre como eu, então se afasta e se vai? O que é a solidão para essa pessoa, como o autor escreveu, como uma parte, sobretudo, da condição humana, mas como essa parte comunicativa. A pessoa não conseguiu decifrar, comunicar os seus sentimentos. Ela se isola para sentir falta do outro. Então a solidão como parte comunicativa, não? Vamos pedir ao nosso Senhor que nos ajude a vivermos a nossa solidão, o nosso isolamento. Há muito tempo na igreja a solidão foi importante, mas sobretudo como uma fase de encontrar-se com Deus. A solidão, ela não significa dizer que seja o fim de tudo. Eu estou lendo um outro livro, acho que eu vou até conseguir te mostrar aqui. Eu estou lendo outro livro de Viktor Frankl, acho que você já conheceu, um livro fantástico. É uma autobiografia, ele mesmo contando um pouco a história dele no campo de concentração, e que ele fala exatamente dessa solidão que vive, e que os colegas com ele ali, convivendo um pouco a solidão, eles falavam daquilo que é mais básico e alimenta na solidão, que era a parte da comida, porque quando você está com solidão, você come mais. Por isso que aquelas pessoas que fazem ou tomam a decisão de viver só, elas podem ter um grande perigo de obesidade, pela necessidade que elas têm constantemente de comer, de se alimentar, da insegurança. E esta busca de sentido de Viktor Frankl, ele coloca para nós que até mesmo
eles vivendo no campo de concentração, tinham colegas que na alta noite sonhavam, ficavam com os altos sonos e sonhos que às vezes transfigurava aquele momento que estavam passando de solidão com a outra pessoa, com as pessoas amadas, com a pessoa da família que ficou, sem saber muitas vezes se já tinham sido mortas ou não, e eles ali vivendo. Então a solidão não nos permite de sonhar. A solidão continua sendo deixando nossos sonhos fluir. Então deixe também a sua solidão fluir. Não como uma forma de perder a si mesmo, mas como um direito, uma decisão pessoal de fazer a escolha de estar sozinho. Há aquele ditado popular, não? Diz que é melhor sozinho do que mal. Você respondeu, mal acompanhado. Então, às vezes a solidão é a forma de nós escolhermos estar sozinhos, que não significa dizer que somos pessoas solitárias, carentes, pessoas que vivem mendigando a atenção do outro. Por isso, cuidado se você está mendigando uma atenção de uma pessoa, mendigando a pessoa de um relacionamento que você pensa que a pessoa já te deu solidão faz tempo e está alimentando, está tentando viver isso. Cuidado, sobretudo isso na velhice, na parte última da vida, da idade da vida, porque nos ajuda a entender um pouco sobre isso. Então vamos pedir a Deus que nos ajude um pouco a recomeçar a nossa história, recomeçar um pouco a nossa vida. Entendemos que a solidão é necessária, não só faz parte da solidão a insegurança, mas faz parte também a busca de nossa comunicação.